Tecnologia Stark foi roubada e utilizada em armaduras de malfeitores. Essa é a Guerra das Armaduras. Você vai conferir comigo depois da vinheta do curso de desenho. Se liga aí. Olha só, se você está afim de experimentar o curso, boa notícia para você. Eu liberei um módulo gratuito, você pode fazer sem nenhum compromisso. Não precisa de cartão de crédito, conta bancária, boleto, nada. Você vai fazer uma conta lá na Hotmart e vai clicar nesse link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, que dá direito a uma aula gratuita. Você pode experimentar, assiste lá. São 5 videoaulas, tem uma apostila em PDF e você tem a possibilidade de dar uma corrida lá no curso, ver o que tem lá de conteúdo. São mais de 140 aulas. Que a gente vai falar de anatomia, desenho de ação, sombreamento, uso de achuras. Tem um mini curso que eu ensino como faço uma página de quadrinhos. Cara, o curso super completo, é o mais completo nesse estilo lá na Hotmart. Pode conferir e faz essa aula gratuita lá, sem compromisso, tá? Vai lá e vê se você gosta. O que você tem a perder? Nada. Então corre lá e faz esse test drive aí, beleza? Vou também pedindo para você, se você ainda não me segue no Instagram, aqui na descrição do vídeo tem um link, você segue lá, porque lá eu tô todo dia falando justamente de desenho. Muita gente está lá agradecendo, assim, porque parece que tinha uma galera que se sentia meio perdida em relação a desenho. Tinha parado de desenhar, estava desestimulado, achava que isso era coisa de guri, porque já estava meio velho, não estava mais na idade de desenhar. E tem uma galera voltando a desenhar, porque fica vendo meus posts, meu estímulo que eu dou lá pro pessoal, dicas que eu dou de desenho, lá tudo grátis, você não vai perder nada também. Então dá um pulo lá, me segue no Instagram, lá eu tô todo santo dia, você pode mandar uma mensagem em direct, a gente responde, troca uma ideia. Então me segue por lá, Desenhando com Gico, tá bom? E agora, bora falar de Guerra das Armaduras, essa série que foi publicada nos Estados Unidos dentro da revista do Homem de Ferro, Iron Man, em 1988, e aqui a editora Abril publicou no gibi do Hulk. Se você não tem essa sequência de histórias, boas notícias, a Panini decidiu republicar. E eu já tinha anunciado que eu ia lançar esse vídeo, por coincidência veio esse anúncio da republicação, então se você quiser conferir a qualidade do material, essa é a sua chance. Mas lembrando que aqui a gente faz um apanhado das histórias, comentando brevemente cada uma delas. Se você quiser fugir de spoiler, para por aqui, beleza? E essa história foi desenhada pelo Mark Z. Bright, um desenhista que eu não me recordava, e tem a arte final do Bob Layton, que é um cara que realmente ele tem uma arte final muito marcante, muito precisa, e o roteiro é do David Michelini. É uma história bem legal, onde, como eu já falei, o Tony descobre que a tecnologia dele foi usada em armaduras de malfeitores, e ele vai fazer todo o possível para poder terminar com isso. Só que tem um detalhe, também tem gente do bem usando essa tecnologia roubada. E aí, olha a enrascada que ele se meteu. Quer conferir os detalhes dessa história? Então eu fiz 6 clipes tratando de cada uma delas e você acompanha aqui comigo. No final do vídeo eu tô de volta pra gente ver o que vai ter aqui no canal na semana que vem. Combinado? Segue daí! A primeira história foi publicada aqui em Hulk número 102, lançada no Brasil em dezembro de 1991 e traz a história publicada originalmente em Iron Man número 225 de 1987. A gente começa com a splash page do Homem de Ferro fugindo aqui de 2 mísseis que acabam se chocando no ar, os outros 2 ele consegue impedir de atuar, e a gente vai ver que não é nada mais do que um treino que ele está fazendo aqui junto com o exército para poder o teste de um tanque experimental, alguma coisa assim. Bom, ele volta lá para o furgão dele junto com o Roddy, né, o máquina de combate aqui está atuando ainda como tipo um faz-tudo dele, um ajudante, um braço direito, né? De volta ao laboratório, Stark está mexendo lá numa armadura de um inimigo que ele derrotou em aventuras passadas. Ele descobre um chip ali na hora que ele está fazendo aquela investigação. E aí o Roddy entra na sala, ele está destruindo tudo, quebrando tudo em 1000 pedaços. Aí o Roddy pensa que ele perdeu o juízo, aí ele vai falar, cara, dentro dessa armadura aqui tem tecnologia Stark não patenteada, que faz parte da armadura da tecnologia do Homem de Ferro, e veio parar aqui, simplesmente alguém está espionando o meu laboratório. Por isso eu estou quebrando tudo aqui e ver se eu descubro onde está o microfone, como que chegaram a essa conclusão aqui de usar esse chip. E aí ele começa a lembrar de bandidos que usam armadura que poderiam estar usando, Homem de Titânio, Metaloid, o Besouro, uma galera, né? E ele fica boladíssimo com isso e torna uma missão para ele, né, descobrir quem está usando o chip, como essa tecnologia vazou
né? E os criminosos então estariam fazendo uso de tecnologia Stark para o mal. Bom, a gente volta lá então para tal da exibição, onde vai ter um tanque do exército que seria indestrutível e tal, mas ele está tão virado ali no Jiraiya que ele acaba destruindo os tanques que ele iria simplesmente só fazer uma demonstração. Aí o general fica pau da vida com ele. Tem uma cena aqui que ele vai entrar em contato com um ex-criminoso que ele acabou se regenerando e foi trabalhar na Stark. Ele pergunta assim no meio da madrugada pro cara: quantos você matou usando minha tecnologia? Quer dizer, ele tá meio já sem controle. Bom, ele vai pedir para a senhorita Abergast, que é a secretária dele de então, aqui a Pepper já não faz parte das histórias, o endereço do Stephen Lang. Vocês vão lembrar, o Steve é o Homem-Formiga, né? O Scott Lang, aliás. E o Scott, eles vão até a casa do Scott, e aí ele vai falar: cara, eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho que descobrir quem está usando a minha tecnologia. Eu tenho quase certeza que foi o Justin Hammer que através de um espião conseguiu pegar essa tecnologia, e eu quero entrar no sistema de operações, né, do computador dele. Na época não tinha internet, e descobrir se você tem como descobrir para quem mais ele passou essa tecnologia, se realmente está no banco de dados dele. E aí eles descobrem que o Scott, né, o Homem-Formiga, entra fisicamente no banco de dados lá de uma subsidiária da Hammer e descobre quem fez essa invasão nos sistemas da Stark. Foi o espião mestre, e ele repassou essa tecnologia para um monte de caras, como o Tony estava suspeitando: o Besouro, o Controlador, uma galera. Bom, aí ele reúne o corpo de advogados da Stark, né, para poder eles tomem uma atitude jurídica em relação a isso. E enquanto isso, o Homem de Ferro vai caçando um por um desses caras que está com a tecnologia ainda em atividade. O primeiro ele atacar é o Metaloid, né? Ele desabilita o Metaloid, ele cria um mecanismo que faz com que esse chip seja fundido, né, na armadura, pare de funcionar. Depois ele vai atrás do tal de Brandon Doyle, que seria também um criminoso, que eu nem sei quem é, o nome é Mauler, nem lembro desse criminoso. O cara nem resiste, entrega lá a tecnologia de primeira. Depois ele vai atrás do Controlador, que é um inimigo que eu lembro das histórias do Capitão Marvel. E aí o cara tá criando uma seita de seguidores. Ele consegue encontrar essa seita e consegue encontrar o Controlador. Um cara acaba morrendo na luta porque é esmagado entre o Controlador e o Homem de Ferro. Ele fica muito pau da vida, ele quase mata o Controlador na pancada. Mas aí no final das contas ele consegue também desabilitar. Ele usa tal do aparato que ele desenvolveu lá para queimar o chip Stark no Controlador. E por último a gente vai ver os advogados chegando junto para o Tony e falando: ó, boas notícias, conseguimos aqui um mandado para poder descobrir quem roubou a tecnologia e tal, só que isso pode levar, sei lá, 5, 6 anos. Aí o Stark fala: pô, 5, 6 anos, muita gente já morreu nessa brincadeira. Então, bom, já que não dá para ser pelas vias jurídicas, eu vou resolver a parada. Termina aqui a primeira história. A segunda história foi publicada em Hulk número 103, lançada em janeiro de 1992, e vai trazer a história publicada originalmente em Iron Man número 226 de 1988. David Michelin e Bob Layton assinam o argumento, Mark D. Bright tem nos desenhos, e Bob Layton, arte final, sempre muito competente, arte final de Bob Layton. A gente começa com uma cena aqui onde 3 Raiders, 3 caras também de armadura, estão atacando um voo aqui dos Estados Unidos, da Força Aérea Americana. No meio desse ataque, o Homem de Ferro chega e, para impedir ali que os malfeitores consigam efetuar o roubo, né? E durante a luta ele já está aqui utilizando a tecnologia que faz com que as armaduras sejam desativadas. Ele consegue desativar a armadura dos 3 malfeitores, né? E depois a gente vai ver aqui o Stark voltando para a sede das indústrias Stark. Tem uma reunião lá com advogados, relações públicas, porque as ações do Homem de Ferro começaram a pegar mal para Stark. Relações públicas não está nada satisfeito, mas ele não está nem aí. Ele quer dar cabo, né, dessa missão de descobrir cada uma das armaduras que está usando a tecnologia dele. Bom, com a ajuda de um ex-funcionário da Stark, que é um gênio da computação, ele acaba descobrindo uma lista aqui de pessoas que poderiam estar usando a tecnologia que não estavam naquela lista original que eles descobriram
com o Homem-Formiga. Então, através aqui de dedução, ele diz que vários daqueles estariam fora das possibilidades, com exceção de um, o Arraia. O Arraia, que é um herói que também licenciado do governo, é um herói patriótico, vamos dizer assim. Ele vai atrás do Arraia, tem um combate com o Arraia aqui, que eu acho esse uniforme do Arraia bem interessante, bem legal. E no final desse combate ele acaba vendo que deu mancada, né? Que o Arraia não está, na armadura do Arraia não está usando tecnologia dele, é primeiro bola fora que ele leva. E para poder limpar a barra da indústria, né, das indústrias Stark, ele reúne uma reunião, faz uma reunião com jornalistas, uma coletiva de imprensa, onde ele declara que o Homem de Ferro está demitido de suas funções como funcionário da Stark. Lembrando que nessa época o Homem de Ferro ainda tinha sua identidade secreta. Termina aqui a segunda história. A terceira história foi publicada em Hulk número 104, de fevereiro de 1992, e vai trazer história publicada originalmente em Iron Man número 227, de 1988. A gente começa com uma splash page bem dinâmica do Homem de Ferro atingindo o besouro aqui pelas costas durante o que parece ser uma festa de Hollywood, com vários artistas aqui. Eu consegui identificar de cara aqui o Michael J. Fox. Os demais eu não tive muita... A semelhança não está tão gritante. Mas isso não importa em nada aqui. Continua o quebra-pau aqui entre o Homem de Ferro e o Besouro. No final das contas ele consegue inutilizar a armadura do Besouro. E os policiais chegam aqui para poder... o que você está fazendo? Isso não pode. Ele falou assim, cara, minha armadura é indestrutível, se fosse vocês, eu não chegava nem muito perto não, porque se tiver ricochete pode ferir inocentes. O Homem de Ferro então volta para sua casa, sua mansão, que é igualzinha àquela mansão que a gente viu nos filmes da Marvel, né? Bem parecida mesmo. O Rhodey está lá esperando ele, eles têm um laboratório lá, o Stark faz também suas experiências, e aí eles recebem uma ligação dos Vingadores da Costa Oeste. O Gavião Arqueiro quer saber mais detalhes de por que o Homem de Ferro está agindo daquela maneira e que história é essa do Tony ter despedido o Homem de Ferro, porque eles, né, os Vingadores, sabem que o Tony é o Homem de Ferro. Bom, o Tony então vai ser convocado pela SHIELD para poder prestar esclarecimentos sobre aquela... por que o Homem de Ferro está agindo daquela maneira, e ele também se mostra aqui um pouco revoltado com a situação e diz que vai ajudar porque aquela tecnologia foi roubada. Nada mais do que um plot para que ele penetre dentro do QG da SHIELD e diga que está contra o Homem de Ferro também. Ele começa a inventar um plot aqui para poder estar ali junto da SHIELD e descobrir quem da SHIELD também está usando tecnologia dele. Então não só vilões estão usando tecnologia Stark, mas também agentes do governo. Muito bem. Nisso a gente vai ter o Homem de Ferro maquinou ali dentro daquela tecnologia da SHIELD um rastreador para poder enganar, dizer que estava rastreando o Homem de Ferro, mas na verdade o que ele queria era atrair esses mandroides, esses armaduras aqui a serviço da SHIELD, porque ele quer desativar elas também. Aí vai ter um combate do Homem de Ferro contra os mandroides. No final das contas ele sai vencedor, acaba tornando as armaduras inúteis, né? E no finalzinho o Homem de Ferro, o Tony Stark volta lá para a sede da SHIELD para poder disfarçar ali junto ao Nick Fury, que ficou desconfiado que ele estaria não sendo leal com a SHIELD. Ele diz que tinha um microfone implantado ali, que então alguém ouviu tudo e contou para o Homem de Ferro que os caras estariam ali. No epílogo a gente vai ver o Capitão indo procurar o Tony Stark para pedir um novo escudo. Se você não viu o vídeo onde o Capitão deixou as cores vermelho, azul e branca para adotar o uniforme preto, pode dar uma olhadinha nessa cartela. Termina aqui a terceira história. A quarta história, publicada em Hulk número 105, vai trazer história originalmente publicada em Iron Man número 228, de 1988. A gente começa aqui com o Capitão, já com a sua roupa preta, todo serelepe, testando o escudo novo que o Stark mandou fazer para ele. Escudo ainda sem nenhum tipo de pintura, só um disco de metal. Fica muito agradecido, né, por isso. E aí o Stark está aqui pensando com ele mesmo, que a amizade dele com o Steve, que a próxima investida dele vai ser contra uma instalação do governo. E fica preocupado do Steve aparecer por lá
e, né, eles terem de alguma maneira um percalço, né? Afinal de contas são amigos. Tony então vai esclarecer o plano que ele tem junto ao essa instalação do governo, vai precisar da ajuda do Rhodey, né? E aí quando eles estão lá traçando como que vai ser esse plano, quem que aparece por lá? O capitão, que não é bobo nem nada, já percebeu toda a técnica aí do Stark e tudo que está acontecendo envolvendo armaduras, e ele está lá, cara, vai para casa, para com isso, eu sei que você está pretendendo invadir essa instalação, que é uma prisão de alta segurança, onde os guardas usam armadura de tecnologia Stark. Bom, ele não dá ouvidos para o Steve, ele faz com que o Rhodey se passe pelo Electro, né? Se disfarce de Electro aqui, usando até uma tecnologia que emula os poderes do Electro. Isso ele era para que o Rhodey fosse tipo o cavalo de Troia, ele fosse levado para dentro dessa prisão de alta segurança, aonde os bandidos são mantidos presos graças a uma avaliação de DNA. Como o DNA do Rhodey não é o do Electro, ele consegue fugir e abrir a porta dos fundos para o Homem de Ferro entrar e, enfim, desativar todas as armaduras. Quem que aparece por lá também? O Capitão. Claro, né? Não é bobo nem nada. O bicho é esperto. Bom, o Homem de Ferro começa desativando todas as armaduras, até que 3 desses guardiões estavam ativos dentro da prisão. E aí começa uma luta dele contra os guardiões. Ele consegue vencer, só que isso acaba criando ali a possibilidade de fuga em massa para os bandidos que estão presos por lá. O Capitão entra então em combate para poder impedir que o Homem de Ferro dê prosseguimento aos seus planos. No final, para poder cuidar de um dos guardiões que ameaçou inclusive se matar para dar prosseguimento à sua fidelidade junto ao governo, né? O Capitão fica sensibilizado, vai ajudar esse cara, o Homem de Ferro vai pelas costas, dá um choque no Steve, e aí fica aquela tensão no ar, né? Então tá aqui o primeiro momento pré-guerra civil, onde o Capitão e o Homem de Ferro se enfrentam, e ele fala aqui, tem uma cena, né? Acho que alguma coisa se quebrou aqui para sempre entre a nossa amizade. E aí, resultado dessa ação do Homem de Ferro, há uma fuga em massa, e essa história da fuga a gente vai ver, caso vocês queiram, numa história do Capitão de uniforme preto. Foi na revista do Capitão que deu prosseguimento. Termina aqui então a nossa quarta história. A conclusão da saga da Guerra das Armaduras se deu em Hulk número 106, lançada em abril de 1992, e vai trazer uma parte da história publicada em Captain America número 341, de 98, que vai depois, colocado aqui pela editora Abril como prólogo da história, que foi publicada em Iron Man número 229, de 1988. No prólogo a gente vai ver o Steve visitando o Tony e extremamente desapontado com ele pelo que ele fez e com o resultado dessa ação, que foi a fuga em massa de bandidos lá da prisão. Então tem aqui um quebra-pau, porque o Steve disse que vai levar o Homem de Ferro à justiça, né? Novamente o Homem de Ferro enfrenta o Capitão numa luta aqui dentro do apartamento do Tony Stark, e o Tony acaba fugindo enquanto o Capitão está tentando se recuperar. Afinal de contas, não é nada fácil vencer o Homem de Ferro, né? Esse é o prólogo. Depois a história começa com os Vingadores numa reunião aqui para decidir qual vai ser a do Homem de Ferro junto à equipe, né? A gente vai ter um momento flashback, e aí o Homem de Ferro pedem para ele deixar a sala. Quando ele volta, a galera fala assim: cara, tem que parar com a sua missão, você é um membro dos Vingadores, você não pode agir dessa maneira fora da lei. Ele não responde, simplesmente sai de lá. Vamos agora para a Rússia. Aqui a gente vai encontrar o Dínamo Escarlate e o Homem de Titânio, 2 antigos inimigos do Homem de Ferro, inimigos russos do Homem de Ferro, e eles foram alertados pelo governo da Rússia do que está acontecendo, da busca de tecnologia Stark, e ele disse para que os dois fiquem preparados. E aí o Homem de Titânio, que é um agente independente, ele não é político, ao contrário do Dínamo Escarlate, ele fala assim: cara, tô fora, não quero saber disso não, eu vou viver minha vida aqui. Já o Dínamo se propõe a estar pronto para a mãe Rússia, né? Lá nos Estados Unidos, o Tony está preparando uma nova armadura, que é uma armadura stealth, pronta para chegar até a Rússia sem ser identificado e chegar a penetrar nas defesas do Homem de Titânio, né? É isso que acontece, ele consegue passar
pelas defesas automáticas. Ele consegue entrar no esconderijo do Homem de Titânio, que aqui está sem a roupa, então tem um breve combate, até que ele consegue, o Homem de Titânio veste a armadura, mas essa armadura que o Tony fez, ela tem baixo poder bélico, baixo poder de ataque, porque diz ele que usou toda a capacidade de energética da armadura para ela ser stealth. Quem chega no combate é o Dínamo Escarlate, e aí vai ter uma luta entre o Dínamo, o Homem de Titânio e o Homem de Ferro, mas no final das contas o Cabeça de Lata se dá melhor, porém no finalzinho acontece um percalço. Ele aciona os jatos plantares com muita máxima potência, e isso acaba tacando fogo na armadura. O titânio da armadura entra em combustão do seu inimigo e ele acaba morrendo queimado dentro da armadura. Isso faz com que os Vingadores, na volta para os Estados Unidos, peçam o cartão de Vingador do Tony e declarem que ele não é mais um Vingador. Aqui termina a quinta história. A sexta história, publicada na mesma revista, e traz a história publicada originalmente em Iron Man 230 de 1988. A gente vai ver aqui um agente dos Estados Unidos fazendo uma simulação de um combate contra o Homem de Ferro, um uniforme novo, uma tecnologia nova que o exército estava preparando para enfrentar justamente super-heróis que saíssem do controle. E aí o Homem de Ferro está preparado aqui também para poder dar cabo do restante das armaduras que estariam ainda com tecnologia Stark, porque aquele ajudante dele, o gênio da computação, desenvolveu um vírus de computador que apaga todas as informações que ainda estejam nos computadores de seus inimigos, tudo que esteja relacionado à tecnologia Stark. E é isso que acontece. O banco de dados de todos eles é apagado. Enquanto isso, a gente vai ver lá o poder de fogo, que é essa armadura feita pelo governo americano, já em pleno funcionamento, totalmente poderosa mesmo, é um cara, tecnologia mega de ponta, e o Homem de Ferro acaba descobrindo que pelo menos uma armadura ainda continua em atividade. Ele volta então para descobrir quem é essa armadura, e é justamente o poder de fogo, aquela armadura do exército muito forte mesmo. Aí vai ter um combate do Homem de Ferro aqui contra o poder de fogo, e é um combate feio. O Homem de Ferro não consegue levar melhor, ele acaba apanhando direto do poder de fogo. Uma pancada tão forte que ele leva, a cabeça atravessa a rocha. Cara, ele fica muito mal, todo destruído, inclusive sentindo sangue, o gosto de sangue na boca. Ele acaba voltando para o helicóptero base ali para tentar uma ajuda ali do Rhodey. O Rhodey tira o capacete, ele está sangrando. E aí, para poder salvar o Rhodey, porque eles detectam que o exército não vai interromper o ataque contra o helicóptero, porque eles acham que o Homem de Ferro fez o helicóptero de refém. Então eles lançam um míssil contra o helicóptero. Então o Tony faz o que? Ele veste a armadura para poder salvar o Rhodey e vai de encontro ao míssil. E a história termina dessa maneira aqui: a armadura toda destruída e o capacete dele aberto, cheio de sangue. Isso simplesmente descrito embaixo: o fim. Termina aqui a saga da Guerra das Armaduras. Tony Stark tira onda que é cientista espacial e acabou levando um pau, coitado, todo quebrado aí no final da história. E aí, quer saber o que aconteceu depois? Quer continuidade? Quer outras histórias do Homem de Ferro? Você que manda, chefia. É só comentar aqui na área de comentários do canal, beleza? Dá sugestão, críticas, desde que com educação, porque eu recebo umas aí, Deus me livre. Mas pode comentar, fala aí o que você acha e vai ser um prazer atender esse caso se eu tiver aqui na minha coleção, combinado? Na semana que vem eu já preparei aqui, lembra que eu estava falando no vídeo da semana da sexta anterior, eu falei que ia fazer uma série de vídeos comemorando os 30 anos da Image Comics, completa um ano que vem 30 anos, então estou pegando todas as número 1 da editora, que lançaram a editora, e estou comentando aqui no Edição de Colecionador. Já falei da Spawn número 1, dá uma olhada nessa cartelinha se você perdeu o vídeo, confere lá Spawn número 1, e semana que vem a gente vai falar de Wildcats número 1 do Jim Lee, cara, queridíssimo desenhista Jim Lee, e essa saga interplanetária cósmica. Eu não lembro nada da história, vou ter que reler e contar pra vocês. Eu lembro que eu gostava muito da arte, então a gente vai ver isso na sexta que vem. Sábado já sabe que todo sábado tem live de desenho, aquela live que é um aulão que a gente bate papo, tira dúvidas de vocês sobre material, o que eu estou usando, e enquanto isso faço um desenho ao vivo lá, vocês podem acompanhar aí desenhando em casa também, todo sábado às 7 da noite, tanto aqui no YouTube
quanto lá na conta do Instagram, é transmissão simultânea, beleza? Então sábado é live e domingo Museu dos Quadrinhos está de volta com Homem-Aranha 2099, que vai dar início a uma série de vídeos tratando desse universo da Marvel, o universo 2099 original. A gente começa com Homem-Aranha, que eu considerava o melhor, a história é muito legal, o desenhista Rick Leonardi, um cara que eu acho muito bom mesmo, gosto, tem gente que não gosta, mas eu acho o desenho dele muito legal. Então a gente vai ter o Homem-Aranha 2099 e, se vocês quiserem, a gente dá prosseguimento com os demais títulos da linha. E tem X-Men 2099, Justiceiro, Doutor Estranho, Doutor Destino, né? Uma galera que teve as suas versões 2099 abordadas pela editora. Basta você comentar se gostou, se quer, deixar joinha nesse vídeo e em todos. E isso eu faço um termômetro de quais assuntos continuam e quais eu paro. Combinado? Vou ficando por aqui, espero, claro, que vocês estejam se cuidando por aí. Se você puder, fique em casa, trabalhe de casa, evite o máximo sair. Se você não pode, tem que sair para trabalhar, então, meu camarada, se cuida, meu camarada. Evita aglomeração, festinha, barzinho. Não ouça nada que seja diferente disso, porque, tá? Abre o olho, se liga. Se você estiver se cuidando, tá cuidando de mim e dos seus irmãos também, combinado? Fique por aqui, fiquem com Deus e até semana que vem, aqui no YouTube e todos os dias lá no Instagram. Tchau, pessoal!